O padre Genivaldo Pereira vai lançar o seu primeiro livro, intitulado Palavra da Salvação. Ele é o nosso artista da fé de hoje. Na vivência de sua vocação sacerdotal, o padre Genivaldo descobriu um outro dom que tinha, o de ser escritor. Sempre fez parte de sua rotina escrever suas homilias dominicais para que assim ele pudesse se preparar melhor. E depois de um tempo realizando essa prática, ele sentiu o despertar de transformar aqueles textos em uma obra literária, na intenção de levar aquelas reflexões para quem adquirisse. Ele explica com mais detalhes sobre o nascimento desse livro. Este livro ele não nasceu, diríamos assim, de uma proposta sistemática, mas daquilo que eu tive como experiência nas homilias ao longo desse período, né? Então, eu tive sempre a curiosidade de aprofundar mais os textos bíblicos e ao longo das celebrações eu fazia então esses roteiros da minha homilia dominical. Quando eu tinha já um volume grande de roteiros e também por provocações de alguns colegas acerca de estes textos também, que eu poderia convertê-los em um livro, uma edição, acabei rejeitando a ideia no início, mas depois eu fui olhando aquilo ali que era como texto, tive o desejo de partilhar com as pessoas que provavelmente também ajudariam elas a entender mais ou menos aqueles textos, né? Então não nasceu assim de um projeto assim sistemático, mas nasceu, podemos dizer, de modo espontâneo ou de inspiração divina, né? Podemos dizer assim. A obra Palavra da Salvação contém 7 textos que foram escolhidos com um propósito principal: esclarecer o leitor sobre específicos assuntos da religião católica que não são tão discutidos. O padre conta o motivo da escolha dessa abordagem. A escolha se deu justamente baseado naquilo que é fundamental em qualquer vida espiritual, ou seja, em qualquer pessoa ela se levanta essas questões. Então, os temas que eu trabalho aí neste livro são temas que eles perpassam por todas as pessoas que entraram num caminho de espiritualidade. Então, se você diríamos assim, cristão, católico, são perguntas que inevitavelmente você vai se fazer em algum momento da sua vida espiritual e da sua espiritualidade. Assim como aconteceu na minha vida, estas questões, eu creio também que ela está presente na vida daqueles todos que abraçaram a fé. O sacerdote destaca 2 textos que estão inseridos na sua primeira obra e têm grande representatividade e significado, tanto para ele quanto para a religião católica. É uma das questões fundamentais quando você está neste caminho de espiritualidade, é o que é realmente a fé, né? Como entender esta realidade na vida espiritual, né? Como é que nós podemos compreender, porque nós vamos ver várias definições. Cada pessoa ela vai falar de uma experiência de Deus, ela vai falar de uma vida particular de oração, de uma vida particular de fé. Seja através de um ato extraordinário na vida dela, seja um despertar em algum momento na vida dela. Então, essa pergunta ela sempre é recorrente nas pessoas e também na minha própria vida espiritual. E um outro texto que eu citaria, que também é interessante, é o que é necessário para conseguir o reino dos céus, ou o que é necessário para alcançar a vida eterna. Outra pergunta que é fundamental na vida cristã, no caminho espiritual. E muitas vezes nós imaginamos que a resposta a essas questões são fáceis ou até mesmo intuitivas, quando na verdade em muitas respostas elementos acabam passando que você não percebe que são importantes. Então nesses 2 textos, assim, inclusive foi os que eu mais realmente gostei daquilo que eu escrevi, e eles tocam 2 questões que talvez estão no início da sua experiência espiritual e a outra que está logo em seguida ou no final da sua experiência, que é: valeu a pena ou esta vida espiritual? A fé realmente me levou à vida eterna? Então são questões que eu penso que elas estão presentes em todas aquelas pessoas que pretendem ou que já entraram numa caminhada de espiritualidade. Natural da cidade de Coronel José Dias e formado pela Diocese de São Raimundo Nonato,
O padre Genivaldo já possui 8 anos de caminhada sacerdotal. Durante esse período, já escreveu muitas homilias e, apesar de possuir diversas reflexões, colocou a quantidade reduzida de textos no livro. O padre revela qual seu principal intuito com essa publicação. Eu estou apresentando uma perspectiva, uma forma de ler diríamos assim, esta palavra, que é a palavra da salvação, especificamente nesses temas que tocam de modo mais pertinente à nossa vida espiritual. Então, se você entender, eu creio, estes elementos da melhor forma possível, você vai crescer espiritualmente, vai ter diríamos assim, uma vida mais autêntica na sua dinâmica espiritual. Apesar de não ter lançado o livro ainda, ele já pensa nas próximas obras que irá produzir e já vem se preparando para essa realidade, deixando o material guardado para quando a oportunidade surgir. O próximo, sempre essa é a pergunta que às vezes é feita, né? Mas eu diria, um livro ele sempre instiga outros assuntos, outros conteúdos, e como este é um livro que eu trabalho dentro dessa perspectiva do que eu vivo realmente, eu já tenho mais material também acerca destes temas. Outros temas que eu penso que são importantes na vida espiritual. E que, se Deus permitir, futuramente aí, tiver tempo, tiver condições de organizá-los, pode vir uma segunda, uma terceira ou uma quarta publicação, né? Ao todo, foram realizadas 1000 tiragens do livro. O seu pré-lançamento foi realizado no dia 4 de novembro na Livraria Entre Livros para um público reduzido de pessoas. E o lançamento será realizado no dia 13 de novembro na Capela Santa Terezinha, no centro, no dia do seu aniversário natalício.